Inclusive, uma coisa legal que eu vi ontem foi uma postagem do Pisou na Linha explicando toda a questão do teto salarial. Aqui, ó. Postagem no Pisou na Linha, fica o crédito aí pra eles. Quem não segue o Pisou na Linha, siga. Eu, obviamente, sigo, né? E ele me segue também, olha aí, hein? Obrigado aí, galera do Pisou na Linha, vocês são feras. Ó, vamos lá. Essa questão de apron e o teto salarial é sempre dúvida pra muita gente. Vou tentar ser o mais simples possível sem aprofundar demais. Existem 4 limites salariais que aumentam a cada ano. O teto salarial, que hoje é de 154,6 milhões, mas esse teto sempre muda, né? Luiz, e como é que muda? Por que aumenta o cap? Porque o teto salarial ele é totalmente atrelado ao lucro da liga. Quanto mais lucro a liga tem, maior é o teto salarial. Uma coisa está sempre atrelada à outra. E outra coisa que está atrelada é o salário dos jogadores. Quanto mais o teto aumenta, maior fica o salário dos jogadores. Então, tudo é baseado no lucro que a liga dá. Então, tem o teto salarial, tem a Luxury Tax, que é de 187,8 milhões para essa temporada. Tem o primeiro apron, que é o teto da Luxury Tax, que é de 195,9. E tem o temido Second Apron, que é o segundo teto da Luxury Tax. Esse que é o perigoso. É esse que os times estão evitando aí de todas as formas possíveis, que é de 207,8 milhões. Teto salarial é a regra básica da NBA, com o dinheiro disponível de fato para contratações e salários sendo esse descrito acima. O natural é que quase todos os times ultrapassem esse limite, já que existem exceções e regras da própria NBA que beneficiam. Por exemplo, que times possam renovar com seus agentes livres por valores maiores do que concorrência pode pagar. Então, dentro do salary cap, existem as exceções. A mid-level exception, a full mid-level exception, tem todas essas exceções que permitem que os times deem uma roubada no cap, né? Que eles possam estender, né? Superar o valor gasto em relação ao cap para manter algum jogador, para renovar com algum jogador, para fazer alguma contratação. Então não é que os times não podem extrapolar o teto salarial. Podem, porque a NBA ela não é tão rígida quanto a NFL, por exemplo. Na NFL, bichão, ficou acima do cap, corta salário. Na NFL é assim, bagulho lá é louco. Né? Na NBA não, a NBA tem aí umas roubadinhas, porque tem 1 milhão aí de exceções que os times podem usar. O exemplo é que entramos na agência livre com apenas um time estando abaixo dessa linha, o Brooklyn Nets. Então só o Nets ficou abaixo do teto salarial, o único. Até porque o Nets está em reconstrução, tem uma porrada de contrato de calouro, né? Se não me engano, o maior contrato que o Nets tem é o do Michael Porter Jr., que chegou agora. Se não me engano. A linha de taxas são as famosas multas que os times pagam por superar uma determinada porcentagem do teto salarial. O objetivo dos aprons foi limitar um pouco a pequena vantagem que os grandes mercados tinham sobre os menores mercados nesse sentido. Porque com donos mais ricos e franquias mais midiáticas, há uma tendência a pagar multas estratosféricas para montar um time campeão ou competitivo, maiores do que em relação aos mercados menores. Então, não é que os times de maior poder aquisitivo, de maior mercado, eles são liberados pela NBA para gastar mais. Não, a NBA pune todo mundo igual. A diferença é que um time que está em Los Angeles, por exemplo, o dono desse time tem mais bala na agulha para tancar as multas que vêm por exceder o teto salarial do que o dono de um time de Memphis, de Minnesota, né, que são mercados menores. Né? Então, esse second apron, ele vem para meio que dar uma nivelada, meio que para impedir, para frear esse gasto desenfreado que os donos de franquias de grandes mercados podem ter, enquanto donos de franquias de mercados pequenos não podem. Então, as aprons, os tetos, né, vieram para isso. Além dessa maior capacidade dos mercados maiores, a teoria é que o teto salarial ficou um pouco banalizado, já que as limitações das taxas até existiam, mas eram pequenas. Tipo, eu sou um time de Los Angeles e eu não quero seguir o cap, eu quero extrapolar o cap. Beleza, extrapola, vai ter que pagar a multa. Mas além da multa eu vou ter alguma outra punição? Vai, mas não tanto. Tipo, as punições eram muito brandas, então os times meio que cagavam pro cap. Né? Agora, com esse novo CBA, com punições um pouco mais, né, fortes, os times começam a dar uma, tipo,
se pá, não é muito legal ficar tão acima do cap assim. Os times começam a ter um pouco mais de receio em gastar tanto assim. Então se criaram os aprons. O primeiro gera as seguintes restrições, né, que é o primeiro teto da Luxury Tax. Os times ficarem acima desse primeiro teto, eles não podem adquirir um jogador em uma sign and trade se a vinda desse mantiver o time acima do primeiro apron, né? Eles também não podem contratar um jogador dispensado durante a temporada regular, não podem usar o mercado de buyout, no caso, que tivesse o salário da mid-level exception, que nesse ano é de um pouco mais de 14 milhões de dólares. Um exemplo bom é Ben Simmons no ano passado, dispensado pelo Nets, mas com poucas opções de times que superavam o limite. Ficou entre Clippers e Cavaliers e fechou com Los Angeles, que conseguiu uma grande economia com a não renovação de Paul George, que os ajudou na montagem do elenco desse ano. Não é preciso igualar 100% dos salários ao fazer uma troca, mas o limite acima do permitido é 15% menor em relação ao que um time que só paga multas pode fazer. Essas aqui são as restrições de você estar acima do primeiro apron. Ficar acima do segundo apron é ainda pior porque, além de todas essas restrições aqui, os times ainda têm outras restrições. Não pode usar as exceções salariais em trocas, tá? Não pode incluir dinheiro em trocas. Tem times que fazem isso, que trocam o jogador junto de dinheiro. Se você está acima do second apron, você não pode fazer isso. As escolhas de primeira rodada disponíveis para trocas nos últimos 7 anos se tornam inegociáveis, mesmo se estiverem de acordo com a Step-In Rule, que é basicamente uma regra que não permite que times troquem suas escolhas de anos consecutivos. Então, isso dá uma travada em trocas que envolvam escolhas de primeira rodada, o que é um puta de um pé no saco para as franquias. Se o time superar o second apron em 3 de 5 temporadas, né, finalizar temporadas consecutivas acima do second apron, vai ter a sua escolha de primeira rodada indo pro final da primeira rodada, independente de onde esteja. Então vamos supor, vamos a Dallas de exemplo, né? Vamos supor que Dallas vinha aí numa sequência de anos acima do second apron, 3 anos seguidos aí, e aí saiu na loteria que o Dallas ficou com a primeira escolha geral. Nesse cenário de Dallas ficando acima do second apron por anos consecutivos, por 3 anos consecutivos, essa primeira escolha que o Dallas ganhou ia pro fim da primeira rodada. Entendeu? Então você já vê que tem aí uma punição forte. Uma punição forte por você ser reincidente. Pior do que você fechar um ano acima do second apron, não tem problema você começar o ano acima do second apron. O problema é você fechar. O problema disso é a reincidência. É você fazer isso por anos seguidos. Isso aí te ferra de uma forma bizarra nesse novo CBA. E é por isso que trocas com grande viés financeiro vão acontecer cada vez mais. Carlton Towns saiu de Minnesota para o Knicks em uma negociação baseada em cortes de gastos, né, que o Minnesota não queria ficar acima do second apron. Eles trocaram o Towns basicamente por conta de salário, né? Se o Towns não tivesse um salário tão alto, Minnesota não teria trocado ele, mas trocou para dar uma economizada. Desmanche do Celtics desse ano, com altos salários e um time que não competirá por título após a lesão de Tatum. O Celtics é o maior exemplo. O Celtics se ferrou por conta do second apron. Precisava cortar gastos, os novos donos não estavam dispostos a enfrentar as multas, as punições, e aí eles fizeram aí o desmanche. Porzingis ralou, Holiday rodou, Al Horford deve rodar também, né? E eles fizeram tudo isso para diminuir a folha, enxugar gasto, para ficar abaixo do second apron, entre outros exemplos. No fim, cada caso vai ter suas próprias conjecturas, e aí será explicado ao longo das negociações, mas basicamente é isso. A liga limitou o movimento considerado desenfreado, aumentando as limitações salariais e punições para aumentar o equilíbrio e até eu diria tentar aumentar o número de trocas em relação a free agents, como já vimos nesse ano. Troca rola bastante ainda, né? O que não rola tanto é contratação. Contratação em free agency rola muito pouco depois desse novo CBA. Troca rola bastante. Agora, negociação, contratação, grandes free agents sendo contratados, isso rola muito pouco. Muito pouco. Por exemplo, com esse novo CBA, eu duvido que a gente vai ter algo parecido com o que a gente teve na off-season que o LeBron foi para Miami. Naquela off-season, se eu não me engano, a gente teve LeBron indo para Miami, Chris Bosh indo para Miami, e, se não me engano, a gente teve o Carmelo indo para Nova York. Tudo como free agent.
Com esse novo CBA, eu duvido que isso vai acontecer de novo. É nesse sentido que esse novo CBA estraga a free agency. Resta saber se isso terá um efeito de aumentar as contratações de mercado em algum momento dos próximos anos, enquanto o mercado se adapta, o que não aconteceu no curto prazo. Cara, eu sinceramente acho que se eles não mudarem esse CBA, se não rolar uma reformulação, eu acho que a tendência é que a gente realmente não tenha mais tantas contratações sendo feitas em free agents. Troca vai ter bastante, agora contratação eu acho muito difícil, porque esse novo CBA, ele breca isso, né? Ele realmente poda muito grandes contratações em free agent. Muita gente vai olhar isso como algo bom, porque ajuda a manter a competitividade na liga. Muita gente vai olhar como algo ruim, porque prejudica o entretenimento das grandes contratações sendo feitas, né? Faz com que, né, os GMs tenham que ser muito criativos para montar ótimos elencos.